Olá pessoal do terceiro ano da Escola Monteiro Lobato, aqui é o professor Ederson e estou gravando essa videoaula para vocês hoje para a gente resolver alguns exercícios do cálculo da carga elétrica, certo? Que é um dos primeiros cálculos que a gente vai praticar aqui, né? Sobre as noções, né, de carga elétrica do conteúdo de eletrostática. Certo? E a gente vai começar recapitulando aqui alguns conceitos que eu já havia passado para vocês anteriormente, né, na forma de PDF e algumas videoaulas que eu achei interessante no YouTube e coloquei para vocês o link, certo? Então, a gente vai começar logo aqui, olha, com algumas noções sobre carga elétrica, certo? Algumas noções interessantes sobre carga elétrica que vai ajudar vocês a resolver os exercícios mais adiante aí, certo? A gente vai resolver 6 exercícios hoje e vou deixar uma lista para vocês com exercícios aí, ok? Então, um dos conceitos iniciais aqui é o seguinte, é o conceito de carga elétrica. A carga elétrica é uma propriedade, né, que é característica de algumas partículas encontradas na natureza. Mas para mim falar dessas partículas, eu vou ter que falar para vocês do átomo, né? O átomo, para quem nunca ouviu falar essa palavrinha, átomo, a palavra átomo ela vem do grego, ela significa indivisível, tá, gente? Átomo. Então, todo material encontrado na natureza, qualquer pedaço de matéria que você encontrar na natureza, aí, né, qualquer objeto, a mesa, a cadeira, tudo que vocês veem ao seu redor é feito de átomos, certo? E o átomo, ele, apesar do nome dele significar indivisível, ele, no caso, ele é divisível, tá, gente? O termo, né, indivisível, ele é um termo bem antigo, né? Aproximadamente aí, uns 1000 anos atrás, as pessoas acreditavam, né, que o átomo fosse indivisível, né? Que ele seria a menor partícula de matéria que você podia encontrar na natureza. Mas aí, há cerca de aproximadamente uns 100 anos atrás, descobriram que o átomo ele era divisível, né? Era formado por outras partículas cada vez menores ainda do que ele, certo? Essas partículas são essas que estão aqui, olha só. Próton, nêutron e o elétron, certo? Essas três partículas aqui, né, ela constitui a estrutura atômica. Então, o átomo ele tem o quê? Ele tem um núcleo, né, que é a camada central, e tem a eletrosfera, que é a camada mais externa, certo? No núcleo a gente vai encontrar dois tipos de partícula, o próton e o nêutron, que eu marquei logo mais acima aqui, próton e o nêutron. E na camada mais externa a gente vai encontrar os elétrons, né? Lá na eletrosfera a gente encontra os elétrons. Vou fazer mais ou menos aqui um desenho, né, para vocês poderem ter mais ou menos uma imagem aí, né? Um símbolo mental aqui seria um átomo. Então eu vou fazer aqui então essa cor aqui, eu vou colocar como na parte do núcleo como se fosse os prótons. E aqui vamos ter também os nêutrons, tá? No núcleo. Então imagine que essa aqui sendo a camada central. Imagina essa sendo, no caso aqui, o núcleo, tá? O núcleo do átomo. Vou escrever aqui, núcleo. Então, esse aqui vai ser o núcleo do átomo. E a gente vai ter, na camada mais externa, né, na eletrosfera, vamos fazer aqui a camada eletrosfera. Na eletrosfera a gente vai ter os elétrons, certo? Os elétrons girando em torno do núcleo. Olha só. Vamos imaginar isso aqui, né? São partículas bem pequenininhas. Então temos aqui, olha só, os elétrons girando em torno do núcleo. Vamos chamar então aqui, vamos escrever o nome aqui, eletrosfera, para essa camada mais externa. Vou nem escrever não, tá aqui o nome escrito, né? Eletrosfera, então é essa camada mais externa aqui, tá?
é a eletrosfera. Então, a eletrosfera é constituída de elétrons, que nem eu disse aí, constituída por elétrons. Vamos escrever aqui, olha só. Elétrons, certo? Então, essas partículas aqui mais externas são os elétrons. E aqui no núcleo temos o que? Dois tipos de partículas, que são os prótons e os nêutrons. Então, vamos ver aqui. Então, vamos chamar esse aqui azulzinho, vamos chamar de prótons. Prótons. E aqui vamos chamar de nêutron, né? Esses dois tipos de partícula que a gente encontra no átomo. Os nêutrons. Muito bem. Olha só. Os elétrons são partículas que têm comportamento parecido com o próton, certo? Se a gente pegasse um elétron e fizesse passar ele por entre... temos aqui um desenho de um ímã aqui, olha só. Digamos que a gente pegasse um elétron e tentasse atravessar ele no meio de um ímã em forma de U, né? Que tem aqui, olha, tem os polos, polo norte aqui e um polo sul aqui. Então, digamos que eu tentasse atravessar um elétron por aqui, olha, o que vai acontecer? Um elétron e depois um próton, depois um nêutron. O elétron, ele vai ser atraído, numa certa direção. Olha só aqui, olha, o elétron passou, saiu daqui, foi passando e desviou para um lado. E o próton, que vai fazer a mesma coisa, ele vai entrar aqui, só que ele vai desviar para o outro lado. O que vai acontecer com o nêutron? O nêutron, o próprio nome diz, ele é neutro, né? Ele não vai sofrer influência do campo magnético aqui, olha. Ele vai passar aqui no meio, ele passa direto, ele não sofre influência, não vai nem para um lado nem para o outro, ele passa diretão. Certo? Então, essas partículas aqui, o elétron e o próton, eles sofrem influência do campo magnético, certo? Eles vão sofrer influência do campo magnético, enquanto que o nêutron não vai sofrer influência. Então, para diferenciar essas duas cargas aqui na natureza, né? Na matemática a gente atribuiu o sinal, foi atribuído os sinais, né, para diferenciá-las, certo? Sinais matemáticos aí. Então, convencionou né, dá uma carga, um sinal negativo, né, para o elétron, e para o próton um sinal positivo, certo? Então, o próton é uma partícula que é dotada de carga positiva, enquanto o elétron ele é dotado de carga negativa. Por outro lado, o nêutron é uma partícula que sem carga elétrica, né? Sem carga, ele não tem carga elétrica nenhuma. Beleza? Então, ele é uma partícula que possui massa, né? Ele vai possuir massa. Todas elas aqui têm massa, né? Tanto o elétron, o próton e o nêutron são partículas que possuem massa. A massa do nêutron e a massa do próton, se você pudesse colocar na balança, o quê? Eles teriam massa aproximadamente igual, né? Massas iguais. Porém, o elétron, ele tem massa bem menor que a massa do próton e do nêutron, certo? A massa do elétron em comparação com a massa do próton, ela é 1.836 vezes menor que a massa do próton, a massa do elétron. Né? Quase 2.000 vezes menor que a massa do próton, a massa do elétron. Mas, por outro lado, eles têm cargas iguais em módulo. A carga do elétron e a carga do próton, elas são iguais em módulo. Olha só aqui, logo abaixo aqui, olha, temos aqui a carga elétrica do próton, a carga elétrica do elétron. Veja, o que muda é simplesmente o sinal, olha. Aqui o próton tem carga positiva e o elétron carga negativa. Ó, aqui temos o valor da carga deles, olha só. É 1,6 vezes 10 na menos 19. Essa é o quê? A carga elétrica do próton, né? 1,6 vezes 10 na menos 19. A carga elétrica do elétron, essa aqui, olha, 1,6 vezes 10 na menos 19, só que com sinal negativo, certo? Então, como se convencionou, né, dá um sinal negativo para o elétron, então a gente coloca o sinal negativo para ele e sinal positivo para o próton. E o nêutron, que ele não tem carga elétrica nenhuma, né? Carga nula, é zero. E logo no finalzinho aqui a gente tem o quê? Tem esse Czinho aqui, olha.
que é a unidade, né, é o símbolo para a unidade de carga elétrica, que é o coulomb, né? A gente escreve, coloca esse símbolo, um C maiúsculo, né, para representar isso aqui. Então, esse coulomb a gente chama de coulomb em homenagem ao físico Charles Coulomb, certo? Essa vai ser a unidade para a carga elétrica. Por exemplo, nós chamamos a unidade comprimento, damos uma unidade para o comprimento como sendo o quê? O metro, o quilômetro, centímetro, milímetro. E a unidade para a carga elétrica vai ser o quê? O coulomb. Por exemplo, nós também damos unidade para medir o tempo, a gente dá unidade hora, minutos, segundos, certo? Mas para medir a carga elétrica, a unidade vai ser o coulomb, certo? Coulomb a gente se escreve dessa forma aqui, olha. Coulomb, né? E colocamos a letra C em maiúsculo como símbolo para a carga elétrica, certo? Então a carga elétrica, ela vai ser o quê? A carga elétrica do elétron é essa daqui, né? Carga, o módulo da carga elétrica vai ser esse aqui, olha. Ezinho, né? Que é igual a 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb, certo? Então veja o seguinte, temos um número aqui, olha. Essa notação pode ser um pouco meio estranha para vocês, mas esse aqui é um número que está em notação científica. Então, em física, em química, a gente trabalha, até em biologia, né? Na área das ciências da natureza, a gente vai acabar trabalhando bastante com notação científica. Então, essa escrita aqui é para facilitar o que é a escrita de número. A notação científica serve para facilitar a escrita de números muito grande. Esse número aqui, se eu não colocasse em notação científica, nessa carga elétrica, que na verdade ela é a menor carga elétrica que se pode encontrar na natureza. É essa carga do elétron e essa carga do próton, tá? Então, se esse número aqui não tivesse notação científica, ele seria escrito dessa forma aqui, olha. Tá vendo esse menos 19? Significa que a vírgula andou 19 casas, né, para vir parar aqui, olha. Esse número ele é bem pequenininho. Ele é dessa forma aqui, olha, 0, agora eu vou contar a quantidade de casas que vai dar aqui para escrever todo esse número, olha, 0, vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vamos ver, 14, 15, 16, 17, 18. Agora eu vou aqui, olha só, 1, meia, e a unidade aqui, olha. Veja, esse aqui é esse valor numérico aí que está em notação científica. Tá vendo que é um número muito pequeno. A escrita dele, a escrita numérica, é o que fica o valor absurdamente grande, né? Mas o valor é muito pequeno. A escrita é grande, mas o valor é pequeno. Entendeu aí? Olha, 0,0000000, desisto, e 16 no final. De 16 coulomb, 166, quer dizer, 16 coulomb, né? 16 coulomb. Aí. Então, veja, se você contar a quantidade de casas decimais que tem, olha aqui, olha, daqui onde a vírgula está aqui até aqui, olha, vai dar o quê? Vai dar 19 casas decimais. Vamos só fazer a contagem aqui, olha, veja. Ó, daqui até aqui. Vamos só contar, olha, daqui até aqui. Vamos colocar, ó, vamos lá, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, né? 19 casas decimais. Então, aqui, olha, por isso que a gente coloca aqui em notação científica. A vírgula sai daqui, onde ela tá, olha aqui, e desloca para cá. Então, ela vai deslocar o quê? 19 casas. Então, a gente coloca o quê? 1,6, multiplica pela base 10 aqui, tá? E a quantidade de casa que deslocou o quê? Daqui da esquerda para a direita, né? Aumentou esse número aqui, né? Ele é tão pequenininho, aumentou aqui. Para compensar isso aí, o que? A gente coloca ele negativo aqui, né? Menos 19 coulomb. Opa, coulomb embaixo aí. Só tirando ele daqui. Menos 19 coulomb. Então, essa aqui é a unidade para medir a carga elétrica. Então, essa aqui é a carga elementar, a menor quantidade de carga elétrica que se encontra na natureza, né?
Então, toda a carga que a gente encontrar na natureza, ela vai ser múltipla desse valor fundamental aqui, que é a carga elétrica elementar. Certo, pessoal? Muito bem. Aqui temos alguns símbolozinhos, né, que a gente utiliza na física, aqui nessa tabelinha aqui, olha. Vocês estão vendo aí? Temos o que? O milicoulomb, que a gente representa por MC. São submúltiplos dessa unidade, né, de medir carga elétrica aí. O milicoulomb, temos o microcoulomb, olha só aqui, milicoulomb representa com MC. Microcoulomb com Mi-C, ou Mu. Essa aqui é uma letra grega, né? A gente chama de Mi ou Mu, certo? Aqui, ó. Temos o nanocoulomb, NC, e picocoulomb, e o P e o C, certo? Então, são símbolos, né, para representar os submúltiplos da unidade de carga elétrica, o coulomb, certo? Então, aqui do outro lado de cá, olha só, a gente tem o que? A representação de base 10 para esse símbolo, olha só. O M, milicoulomb, esse M, ele vale o que? 10 na menos 3. O Mi aqui, ou Mu, vale o que? 10 na menos 6. E o N aqui, olha, de nanocoulomb, né? O N vale 10 na menos 9, a representação. E esse P aqui de picocoulomb vale 10 na menos 12, certo? A gente vai fixar, vai usar melhor isso aqui nos exercícios que estão logo mais abaixo aí, tá, pessoal? A gente vai utilizar alguns desses símbolos aí. Muito bem. Então, como eu comentei para vocês, o que é a unidade, olha só, de medida de carga elétrica no Sistema Internacional de Unidade, esse SI significa Sistema Internacional de Unidade. Então, a unidade para medir carga elétrica, ela é o coulomb, certo? É o coulomb que é representado com esse Czinho maiúsculo aqui. Então, em homenagem a esse físico aqui chamado Charles Coulomb. Muito bem. E esse Ezinho aqui, a menor quantidade de carga elétrica que se pode encontrar na natureza. Então, muito bem. A gente vai tratar agora sobre a quantização de carga elétrica, tá? Esse nome que tem aqui, olha, quantização da carga elétrica, que é o assunto dos exercícios que tem mais adiante aí. Então, a carga elétrica de um corpo, ela pode ser o quê? Quantizada, né? A carga elétrica que um corpo pode possuir, ela vai ser sempre que um valor, né, múltiplo inteiro dessa carga elementar aqui, olha só, certo? Então, um corpo sempre vai ter o quê? Uma vez essa carga, ou 2 vezes, 3 vezes, né? Ou 50 vezes, ou 1 milhão, 1 trilhão de vezes, que seja, né? Sempre vai ser um valor de um múltiplo inteiro dessa carga aqui, olha. Então, a gente não vai encontrar o quê? 1,5 vezes o valor dessa carga aqui. Não vou encontrar metade dessa carga aqui, um corpo tendo metade dessa carga. Sempre vai ser o quê? Um valor de número inteiro. Você não vai achar o quê? 1/4 dessa carga. Você vai achar o quê? 2, né? Vai achar 2 vezes essa carga, 3 vezes essa carga, né? Que nem eu falei, 1 milhão de vezes. Sempre valor de número inteiro, sendo múltiplo dessa carga fundamental aqui, carga elementar. Certo, pessoal? Então, aqui logo abaixo a gente tem o quê? Uma formulazinha que é para calcular a quantidade de carga elétrica de um corpo, certo? Então, esse Q aqui, olha, ele vai significar a quantidade, né, total de carga elétrica de um corpo, certo? Esse aqui significa, né, a quantidade de carga elétrica de um corpo. E o N ali é o número de elétrons que o corpo pode ganhar ou que ele pode perder. E o Ezinho é a constante ali, né? Que vale 1,6 aqui em cima, né? Vezes 10 na menos 19. Então, esse Ezinho é essa constante. Sempre nessa fórmula aqui, né? Esse E vai ser essa constante ali. Então, N é o número de elétrons, né? Recebido ou cedido por um corpo, né? Porque um corpo pode perder, né? Elétrons, que são carga negativa, né? Isso aqui, olha, que fica na eletrosfera, né? São as cargas negativas. Ou ele pode ceder, ele pode perder, né? Ou pode receber elétrons um corpo, certo? Então, como tudo na natureza é formado por essas partículas, né? Prótons, elétrons e nêutrons, e os elétrons estão na camada mais externa do átomo aqui, olha só, você está na eletrosfera aqui, né? Como eles estão nessa eletrosfera, então o corpo pode perder o que? Ou ganhar elétrons. Beleza, pessoal? Então a gente vai fazer os cálculos mais adiante, o quê? Calcular a quantidade de carga elétrica de um corpo, né? A quantidade de carga elétrica que um corpo pode receber ao perder elétrons ou ganhar elétrons. Então um corpo ele pode o quê? Ele pode ganhar elétrons ou pode perder elétrons. Existem essas duas formas de um corpo
ficar eletrizado, ganhando elétrons ou perdendo elétrons, certo, pessoal? Quando um corpo ganha elétrons, você já viu que elétron tem carga negativa, né? Então, quando um corpo ganha elétrons, aqui, olha, ele vai ficar com carga mais negativa, né? Porque ele está ganhando o quê? Está ganhando algo que tem carga negativa. Então, quanto mais elétron ele ganha, mais negativo ele fica. Mas se ele perde elétrons, o que acontece? Se você perde algo que é negativo, você fica positivo, não é? Então, quanto mais elétrons um corpo perder, o quê? Mais ele vai ficar o quê? Positivo, certo? Então, se perde, fica com carga positiva. Se ganha elétrons, fica com carga negativa, porque está ganhando algo negativo, beleza? E a formulazinha vai ser essa aqui, que eu mostrei para vocês, tá? Que a gente vai utilizar. Muito bem. Vamos passar agora para o nosso próximo slide aqui, tá? Que vai ter o nosso primeiro exercício para praticar aí, pessoal. Muito bem. Então, temos aqui o nosso primeiro exercício e ele diz o seguinte: determine a carga elétrica de um corpo que, inicialmente neutro, perdeu 7,5 vezes 10 elevado a 13 elétrons num processo de eletrização. Muito bem. Temos um número aqui, olha, 7,5 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Então, isso aqui é muito elétrons. Temos uma base 10 aqui, né? Está em notação científica. Veja, primeira coisa, vamos tentar identificar o quê? A carga elétrica desse corpo. Se fala que ele perdeu, lembra ali eu falando da definição? Se perde, um corpo está eletricamente neutro, ou seja, o número de prótons e o número de elétrons nesse corpo está igual, estão iguais. Se ele perde elétron, ou seja, ele perde algo que é negativo, né, o elétron, ele vai ficar o quê? Com carga positiva, certo? Ó, então, sempre que tiver perdeu elétrons ou cedeu elétrons, esse corpo já vai ficar com carga positiva, beleza? Muito bem. Olha só. Então, veja que a quantidade que ele perdeu é essa aqui, ó, de elétrons. Tem notação científica, pessoal, mas deixa eu só abrir isso aqui para vocês terem noção do tamanho que esse número aqui é muito grande, tá? Olha, tá 7,5 vezes 10 elevado a 13. Então, esse número aqui, sem estar em notação científica, seria isso aqui, olha. Ó, seria acompanhado de 12 zero aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Opa, deixa eu apagar aqui e colocar porque não coube ele não. Ó, 7. Vou colocar mais em cima, senão não tem espaço para resolver. 7 aqui, acompanhado de 12 zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quase não coube de novo. Muito bem. Então, veja, a vírgula, por que a vírgula veio parar exatamente aqui? Entre o 7 e o 5, olha só. Ó, vou colocar aqui, a vírgula veio parar aqui, não foi? Olha, veja só o seguinte, daqui para cá, onde a vírgula parou, olha, tem quantas casas decimais aí? Tem quantas casas dali para lá? Contando aqui, olha, temos aqui, olha, uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 casas decimais, que é o quê? Esse 13 aqui em cima, aqui, olha, que está na base 10 aqui, certo? Então, esse 13 que está aqui em cima, aqui, olha, que é essa quantidade de casas decimais. Então, diminuiu, olha só, diminuiu daqui para cá, olha, a casa diminuiu, olha, veio parar aqui entre o 7 e o 5, olha, diminuiu, então aumenta aqui na base 10 ali, certo, pessoal? Então, esse é um número muito grande aqui, né? Vamos tentar fazer a leitura desse número aqui, olha. Vamos separar de 3 em 3, né? 1000, milhão, bilhão, trilhão. Então, temos 75 trilhões aí de elétrons, né? Então, é muito grande. Então, por isso que a gente não fica escrevendo esse número muito grande aqui e a gente coloca ele aqui em notação científica. Então, foi essa quantidade de elétrons que o corpo perdeu. Então, vamos calcular a carga elétrica que ele tem agora, né? Para perder essa quantidade de elétrons, beleza? A gente não precisa ficar expandindo aqui sempre, né? Que eu expandi aqui, não é necessário isso aí, tá? Só para você ter uma noção do que é essa escrita aí em notação científica, beleza, pessoal? Muito bem. Então, vamos fazer o cálculo, né? Que é o que está pedindo aqui. A gente já sabe que o número aqui está... olha aqui. A gente já sabe que ele perdeu elétrons, então vai ficar com carga positiva.
Então, o que ele quer é o que? A carga elétrica. Olha, determine a carga elétrica, certo? De um corpo que estava inicialmente neutro e perdeu isso aqui, olha. Esse número de elétrons. Muito bem. Carga elétrica é o que a gente quer achar, né? E isso aqui é o número de elétrons, beleza? O N. Muito bem. Então, vamos só colocar aqui o enunciado, né? Do que está pedindo aí, olha. Então, queremos a carga elétrica. Qual que é a carga elétrica aqui desse corpo que perdeu essa quantidade de elétrons? Olha só o número de elétrons que ele perdeu. 7,5 vezes 10 elevado a 13. Muito bem. Ah, tá. A formulazinha completa é essa aqui, né? Deixa eu só colocar do ladinho aqui, olha. A formulazinha completa, lembra lá? Q é igual a que? N vezes E. No caso, o Q é a carga elétrica que a gente quer achar, né? O N é o número de elétrons que, ou perdido, né? Que perdeu ou que tem em excesso. E o Ezinho é a carga elementar. No caso, lembra da carga elementar? 1,6 vezes 10 a menos 19 menos 19, errando demais aqui, menos 19 coulomb. Esse é o símbolo da carga elétrica aí, né? Então, muito bem. Então, o que a gente quer calcular o quê? É essa carga elétrica aqui total, né? Então, veja que tem essa quantidade de elétrons. Então, eu devo fazer o quê? Pegar essa quantidade de elétrons aqui, olha, que é o valor de N, e multiplicar o quê? Pela carga de cada elétron, que é esse Ezinho aqui. Então, teremos aqui o seguinte, que Q, vou colocar essa fórmula logo abaixo aqui, né? Separei os dados. Então, temos aqui Q igual N vezes E. Veja que nesse caso ele perdeu o elétron, a carga é positiva, né? Então, vamos ter que Q é igual a N aqui, né? Que no caso é positivo, como ele perdeu o elétron, aqui em cima, aqui, olha. Então, N é igual ao quê? 7,5 vezes 10 elevado a 13, né? Elevado a 3, 10 na 13. Vezes, olha só, o Ezinho aqui, né? Olha. Então, esse valor aqui, ó, esse valor vezes o Ezinho, que é a carga elementar, né? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, temos que Q é igual, olha só, 7,5, temos aqui uma multiplicação, né? Olha, tem um 7,5 aqui que multiplica 1,6, beleza? Então, fazendo essa multiplicação ali, né? Se vocês tiverem calculadora aí, vocês podem utilizar, né, para calcular, fazer essa multiplicação. Então, vou ter o quê? 7,5 vezes 1,6, isso vai dar o quê, gente? Isso vai dar o quê? Vai dar 12, né? 12. Muito bem. 7,5 vezes 10 elevado... 7,5 vezes 1,6 vai dar 12. Muito bem, agora a gente tem o que? Base 10 aqui, temos essa base 10 aqui. Para multiplicar elas, o que eu faço? Eu mantenho aqui a base 10 e vou somar aqui nos expoentes, né? O expoente daqui, olha só. O expoente daqui, que é 13, com o expoente daqui, olha, mais o expoente dali, que é menos 19. Então, vou ter o quê? 13 com menos 19, 13 aqui com menos 19, isso vai dar o quê? Menos 6, né? Menos 6 coulomb. Então, daí eu tenho o seguinte agora, né? 12 vezes 10 é menos 6 coulomb, a carga elétrica. Mas eu tenho que deixar também isso aqui, pessoal, em notação científica, tá? 12 aqui, olha, eu tenho que fazer aqui, olha, ficar em notação científica. Veja, esse 12 aqui, ele tem que ficar entre 1 e 10, a escrita dele, tá? Então, esse 12 vai se tornar o seguinte, olha, 12
para ficar entre 1 e 10, ele tem que virar o quê? 1,2, né? Eu tenho que dividir ele por 10. Então, eu coloco uma vírgula aqui, olha. A casa decimal vem para cá, olha. Ele vai diminuir, não vai? Então, ele diminui uma casa aqui, olha, e vai aumentar uma casa aqui em cima. Mais um, diminui uma, aumenta uma ali em cima. Então, eu vou ter que a carga elétrica aqui é Q igual a 1,2 vezes 10 elevado a... Aí, ó, devo 6 e tenho 1. Então, vou dever só 5 agora, né? Menos 5, olha, menos 6 mais 1 é menos 5. E a unidade aqui, coulomb, certo? Então, essa aqui vai ser a carga elétrica de um corpo, né? Que perdeu 10 elevado a 5, né? Aqui em cima, que perdeu essa quantidade elétrica. 10 elevado a 5 vezes 10,5 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Perdeu essa quantidade de elétrons e vai ganhar essa carga aqui positiva. Certo, pessoal? Então, vamos dar uma descansadinha aqui e já vou para o próximo slide, tá? Vou gravar 2 vídeos para vocês. Eu tenho mais slide aqui também, né? Não sei se eu vou gravar a quantidade, porque o vídeo está ficando um pouco meio longo aqui, né? Meio longo. Então, vou dar uma pausinha aqui e já eu venho com outro vídeo.